Olá, meus amigos, boa noite. Hoje é dia 10 de março de 2026. Estamos aqui para mais uma live, desta vez de pré-jogo entre Flamengo e Cruzeiro, que vai ser jogada amanhã no Maracanã. Uma partida interessante, porque ela marca alguns reencontros. Por exemplo, o Tite vai, pela primeira vez, dirigir uma equipe contra o Flamengo, que ele passou o ano de 2024 praticamente todo dirigindo. Tite chegou a completar um ano, 360 dias à frente do elenco do Flamengo, com resultados bem aquém do que se esperava, né? Tite ganhou um Carioca, sei lá se ganhou uma Recopa, enfim, muito abaixo, principalmente pelo futebol insosso, futebol sem graça que o Flamengo produziu sob o seu comando. Ele acabou demitido depois de ser eliminado na Libertadores. Entrou o Felipe Luiz e a gente se lembra que o Felipe Luiz entrou e estreou de uma maneira espetacular, não somente modificando muito o jeito de jogar do Flamengo, deu até a entender, nos levou até a pensar que era mais uma época em que jogaríamos a lá Jorge Jesus. Isso não se confirmou, mas o Felipe ganhou tudo que era possível praticamente no ano passado. Mas o que interessa agora, estamos falando do Tite. O Tite volta, enfim, a dirigir uma equipe. Ele, desde o Flamengo, ele não estava trabalhando em lugar nenhum, voltou para o Cruzeiro. Tem sido bastante contestado lá no Cruzeiro. Já se falava até na possível troca do Tite pelo Felipe Luiz. Olha só que maluquice. Embora o Felipe Luiz tenha dito a todas as pessoas próximas e tenha sido aconselhado pelo Jorge Mendes, o seu empresário, a não pegar um outro clube no Brasil, pelo menos este ano. O Jorge Mendes está lá trabalhando, vai ver se na janela do meio do ano consegue algum clube europeu para o Felipe. Mas se não acontecer isso, eu acho que no ano que vem o Felipe aceita, sim, quem sabe, treinar outros times. De qualquer maneira, o Tite reencontra o Flamengo. E o Gerson também reencontra o Flamengo. Vai ser a primeira vez que o Gerson, desde que o atleta Marcão forçou praticamente a sua saída para o Zenit, que o Gerson enfrenta a equipe, pela qual ganhou também muitos e muitos títulos, né? Vai ser interessante ver o Gerson no meio-campo, provavelmente contra o Jorginho, contra o Paquetá, com quem ele nunca jogou, e o próprio Arrasca, né? Que a gente acha que vai jogar mais uma vez, embora não esteja em grande forma. Do outro lado, nós temos Leonardo Jardim reencontrando o Cruzeiro. Também vai ser a primeira vez que o Leonardo Jardim enfrenta o Cruzeiro, porque depois que saiu do Cruzeiro, ele ficou um tempo parado, resolvendo problemas particulares, e, enfim, aceitou o convite do Flamengo. Então, vão ser dois encontros sob esse aspecto muito interessantes. O do Gerson menos, né, porque é um jogador que vai enfrentar o Flamengo, ok, vamos ver como é que a torcida vai reagir, talvez a torcida o chame de mercenário, coisa que o valha, talvez não, talvez o trate até com carinho, mas o fato é que o encontro dos dois treinadores com esses seus ex-clubes é bastante interessante. E por que eu digo isso? Porque os dois conhecem perfeitamente os times que vão enfrentar. O Leonardo Jardim conhece o time, o elenco do Cruzeiro, de A a Z. E o Tite, por sua vez, também. Ainda que, no caso do Flamengo, tenham chegado alguns jogadores importantes, né? Nem todos rendem, mas estão lá. Não foram treinados pelo Tite, o Samuel Lino. Não foi treinado pelo Tite o Jorginho, não foi treinado pelo Tite o Paquetá, Carrascal. São peças pequenas, são peças não tão importantes, pelo menos nesse Flamengo atual. Jorginho, sim, Paquetá ainda tentando ser, e Lino e Carrascal, por enquanto, são o chamado flop
Mas, enfim, vai ser bastante interessante. Claro que o Cruzeiro do Leonardo Jardim joga um pouquinho diferente do Cruzeiro do Tite. Aliás, o Cruzeiro do Tite, pelo menos até agora, joga menos do que jogava o Cruzeiro do Leonardo Jardim. Já o Flamengo do Leonardo Jardim é uma incógnita. Nós vamos ver pela primeira vez, com um pouco mais de tempo de trabalho, o que o Leonardo Jardim vai começar a fazer. Né? Mas eu acho que teremos talvez um jogo bastante interessante. Só torço para não ser aquele 0-0 fedorento em que os dois times jogam principalmente para não perder. Né? O Tite não me espantaria, não, hein? Jogando fora, no Maracanã, contra o Flamengo, eu acho que o Tite assinaria de olhos fechados esse empate. Né? Agora, Leonardo Jardim, acho que ao contrário, vai vir para frente. Mas qual será o time do Leonardo Jardim? No último jogo, depois do último jogo, né, do único jogo do Leonardo Jardim à frente do Flamengo, ele disse que ele precisa pensar bem nessa sequência de 3 jogos em praticamente 9 dias. Pouco tempo para treinamento e preparação entre um jogo e o outro. Tanto que ele cancelou as folgas. Né? O time do Flamengo foi campeão carioca e não teve folga. No dia seguinte já estava treinando. Soube também que ele cancelou a festa que os jogadores estavam querendo fazer, tentando convencer o clube a fazer, como o clube sempre fez, festa numa grande casa do Rio de Janeiro, numa grande boate do Rio de Janeiro, mas o Leonardo Jardim desaconselhou e fez bem, porque no dia seguinte ia dar treino. Imagina se ele ia querer ver os jogadores dele enchendo a cara para comemorar um carioquinha. Ele deve mexer no time. Quanto ele vai mexer nesse time é que é a grande pergunta. Eu andei olhando algumas escalações que alguns órgãos de imprensa foram colocando, elas são mais ou menos parecidas. A tendência, pela informação dessa turma, é que, na verdade, só o ataque deve ser bem mexido. Eu acho que ele não ficou satisfeito, nem poderia, com Carrascal e Samuel Lino. Então, eu acredito que nós vamos ter novidades aí. Será que é o Paquetá que vem para a direita? Será que é o Cebolinha que vem para a esquerda? O Bruno Henrique está fora de novo. O Bruno Henrique não treinou hoje e a gente sabe que o jogador que não treina na véspera do jogo não joga. É simples assim. Então, não sei, vamos ver. Vamos ver qual vai ser a formação. Do lado do Cruzeiro tem alguns desfalques, mas o principal deles é o Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, que não joga porque provavelmente se machucou naquela porradaria no final do Atlético e Cruzeiro, né, que o Cruzeiro ganhou o título com o gol dele, Caio Jorge. Isso é uma boa notícia para o Flamengo. O Caio Jorge é sempre um jogador perigosíssimo, né? E, por todas as notícias que nós temos, não jogará. Bom, vamos conversar muito sobre isso, vamos falar sobre perspectivas desse trabalho do Leonardo Jardim, mas agora vamos falar principalmente da Golcase, aqui, ó, que fabricante desse copo que eu estou tomando, a minha água geladinha, maravilhoso, um copo térmico fantástico, relativo às 4 conquistas, olha aqui, ó, o maior campeão brasileiro da América. Muito legal esse copo geladinho, adoro beber água nele. E para você encher esse copo, você tem opções como essas garrafas maravilhosas aqui também. Essa aqui é a garrafa Urban, também, mesmo símbolo daquele copo, maior campeão brasileiro das Américas. Essa é a Urban e essa aqui é a Fresh. Essa aqui é maior, mais chamativa, né? Aqui estão os anos das conquistas da Libertadores, 81, 19, 22 e 25. Essas 2 garrafas você encontra, sabe aonde? No site da Golcase. E como é que você vai lá para o site da Golcase? Eu vou mostrar para você já já. Está vendo aqui essa barra aqui embaixo da minha tela? Vem aqui, ó, no QR Code vermelho e preto, bota a câmera do seu celular, que você já vai cair direto no site da Golcase dos produtos do Flamengo. E aí você pode escolher a garrafa Urban, você pode escolher a garrafa Urban, está aqui, você pode escolher a garrafa Fresh, que é a maior, você escolhe e faz a sua compra. Tem também, claro, capinha de celular. Capinha de celular com o escudo do Flamengo, capinha de celular com alusão às conquistas. Enfim, você tem tudo o que você quiser de produtos rubro-negros, todos licenciados, ou seja, cada compra que você faz, uma parte desse dinheiro vai para o Flamengo também.
E, aliás, não é licenciado só do Flamengo, de todos os grandes clubes brasileiros. Se você quiser comprar alguma coisa diferente para um amigo, para um parente, para um filho, para uma filha, para a mãe, enfim, você pode comprar. E na hora de fechar a compra, estamos com 20% off em praticamente todo o site, você pode simplesmente usar o meu cupom GOLRENATO. Se você usar o cupom GOLRENATO, você ganha um desconto a mais, garantido pelo meu canal. Então, eu recomendo e muito que você vá lá na GoCase, dê essa olhada, escolha os seus produtos, porque, bem ou mal, apesar dos 2 meses iniciais ruins, o Flamengo ganhou o tricampeonato carioca, e o Flamengo, nos últimos anos, é sempre motivo de orgulho. Então, é legal você ter produtos licenciados pelo Flamengo. Não é só copo, não é só garrafa, não é só capinha. Tem muito mais coisa lá no site da GoCase. Insisto, bota a câmera do seu celular aqui no QR Code vermelho, preto, e você já vai cair lá e vai poder escolher à vontade. Valeu? Quero também falar, claro, da Absoluta Propaganda, minha parceiraça já há bom tempo, né, que me ajudou em todo esse layout do site, os vídeos de abertura, os vídeos de encerramento, o logotipo que está aqui, enfim. A Absoluta pode fazer tudo isso e muito mais por vocês. Dá uma olhada no vídeo delas e eu volto em 30 segundos para ir a gente, taca-lhe pau. Quer dar um up na sua empresa? Somos a Absoluta Propaganda e vamos te ajudar. Há 27 anos, criamos soluções digitais de sucesso para empresas de todo o Brasil e exterior. Criação de sites de alto impacto, logotipos, posicionamento no Google, campanhas nas redes sociais e tudo para seu canal no YouTube. Pare de perder clientes e cresça com a gente. Clique agora no link da descrição e peça seu orçamento. Vamos surpreender você. É isso aí, vamos lá, já tem um superchat aqui do meu parceiraço Evandro Bispo, está sempre por aqui. Ele diz assim, uma dúvida, Felipe Luiz já pode treinar time europeu? Pois é, há algumas controvérsias nessas informações, não há uma coisa clara, pelo menos eu não vi ainda uma coisa clara. Houve um determinado momento em que se falava que ele, sem a licença A-Pro lá da Europa, a Pro do Brasil ele já tem, mas o nosso curso não é reconhecido totalmente lá fora. Então, ele precisaria ter ficado, por exemplo, 2 anos e meio dirigindo um grande clube aqui. Ele ficou 1 ano e 4 meses, tá? Ele precisaria, pelo menos, de mais 1 ano e 1 mês para ser reconhecido como um treinador digno de dirigir ao time europeu. Mas tem uma outra coisa que a gente também não está falando, né? O Felipe está de folga, ninguém sabe onde ele está, desapareceu, fez muito bem, não era a hora de ficar se expondo. E ele pode perfeitamente estar na Europa, acredito até que esteja, que tenha ido para a Espanha, a mulher dele é espanhola, e de repente já está fazendo lá fora o curso que necessitaria para depois, no ano que vem, pegar um time europeu. A minha grande dúvida, e eu repito isso sempre, porque aqui a gente na imprensa brasileira tem muita facilidade, né, de dizer, não, o Atlético de Madrid vem buscar, não, fulano vem buscar. Eu lembro apenas que alguns treinadores brasileiros que tinham a ambição de trabalhar na Europa não conseguiram. Últimos técnicos da seleção brasileira, por exemplo, o caso do Mano Menezes, que quando saiu da seleção autorizou o agente dele, o Gilmar Veloz, se eu não me engano, a buscar um clube em Portugal e não conseguiu. O Tite sempre disse que dirigiria a seleção e depois ia para a Europa. O que ele conseguiu de palpável, de interessante? Nada. Neres de Pitibiriba. Tanto que voltou a trabalhar no futebol brasileiro e aqui. Será que o Felipe Luiz, por melhor que tenha sido o início de carreira dele, com 1 ano e 2 meses ganhando praticamente todos os títulos que disputou, será que isso é suficiente para um grande clube europeu chegar e dizer, porra, esse é o cara? Os clubes europeus, repito, não se interessaram pelo Tite, não se interessaram pelo Mano e, de uma maneira geral, não se interessam por treinadores brasileiros. Você conta nos dedos de uma mão os treinadores brasileiros que treinaram equipes importantes lá. Filipão, na seleção de Portugal, e depois uma passagem relâmpago pelo Chelsea. Parreira treinou Valência, e não me lembro se treinou... Por favor, não vamos botar Oriente Médio aí. Oriente Médio não conta, tá? Quem mais brasileiro que treinou lá? O Ricardo Gomes, por ter sido um jogador importantíssimo na história do PSG, chegou a dirigir também o Lyon, se eu não me engano. O PSG ou o Lyon, agora a memória me falha. Mas são muito poucos os casos, principalmente em clubes importantes e por períodos duradouros. Vanderlei Luxemburgo dirigiu o Real Madrid,
Por quantos meses? Para mim, praticamente não conta, né? Enfim. Então, eu acho que o Felipe tem essa ambição, é justa essa ambição dele, mas eu não sei se será tão fácil conseguir, pelo menos a curto prazo. Enfim, vamos ver, vamos conversando. O Flamengo 1981 me pergunta de João Sinner, o que eu acho, só milagre. Sabe o que eu espero, o 1981? Eu espero que o João faça um grande jogo. É isso que eu espero. Eu espero que ele se solte e jogue como jogou contra o Cachanove e contra o Tommy Paul. Isso dá para ganhar o Sinner? A minha sensação é que não. Eu acho que mesmo jogando muito bem, vai ser bastante complicado para o João derrotar o Sinner. Porque é para todo mundo. É para todo mundo. Sinner e Alcaraz são dois jogadores praticamente imbatíveis no circuito hoje. Então, mas o João nunca vai poder derrotá-los? Eu acho até que vai. Mas daqui a uns 2 anos. Tem 3 moleques que estão vindo juntos, da mesma geração, às vezes um pouquinho mais velho, outro um pouquinho mais novo. São o João, que é a estrela mais conhecida, mas tem outros 2, um está jogando agora, Leander Thiem, e o outro é o Jacob Mensik. Esses 3 garotos, para mim, vão ser os grandes adversários do Alcaraz e do Sinner, mas coisa de daqui a 2 anos. Eu acho que nos próximos 2 anos ainda, o Alcaraz e o Sinner vão continuar dividindo os grandes lances. O Oliveira diz assim, espero que amanhã o Flamengo apresente um melhor futebol, pois até agora está muito ruim. Todo mundo está esperando, né? Todo mundo está esperando que o Leonardo Jardim comece a mostrar alguma evolução. Eu confesso que não vi praticamente evolução nenhuma no primeiro jogo. Teve gente que achou, não, a defesa ficou mais postada, né? Ele bloqueou os laterais do Fluminense. O jogo foi uma pelada tão grande que eu, sinceramente, não conto como evolução. Pelo menos não perdeu e não sofreu gol, e aí nos pênaltis o Rossi defendeu. Mas eu estou esperando ver esse time, o que eu entendo que é muito cedo para cobrar do Leonardo Jardim. Vamos falar com todas as letras. Mas todo mundo está ansioso de começar a ver o dedo do Leonardo Jardim funcionando. O André Bacelar diz, será que a lei do ex vai favorecer alguém? Quero ganhar esse jogo. Saudações, rubro-negro. Pois tem muito ex em jogo, em campo, do lado do Cruzeiro, né? Independentemente do Tite, você tem o Gerson e você tem o Fabrício Bruno. São 2 ex-jogadores que ganharam muita coisa pelo Flamengo agora, né? Do lado do Flamengo para o Cruzeiro, não estou me lembrando de nenhum jogador que tenha sido importante no Cruzeiro que esteja no Flamengo agora. Se vocês lembrarem, por favor, me avisem. Marcos Floripa. Viu que o Jorginho está na prelista? Pois é, rapaz. E o Pulgar está na prelista do Chile também. A Itália jogará a repescagem contra a Irlanda no dia 26/3. Um dia antes tem Corinthians e Flamengo. Desfalque à vista. Pois é. Péssima notícia essa. A Copa, rapaz, é o seguinte, 80% do time do Flamengo vai disputar a Copa. 80%. Varela, seleção uruguaia. Léo Pereira, talvez, seleção brasileira. Alexandre, seleção brasileira. Pulgar, seleção chilena. Jorginho, agora voltando à seleção da Itália. Arrascaeta, seleção uruguaia. Paquetá, seleção brasileira. Pedro, não acredito que vai ser convocado dessa vez, nem Cebolinha, nem Samuel Lino. Mas, porra, o período de treinos durante a Copa do Flamengo vai ser muito prejudicado pela Copa. Vai ser muito prejudicado. Eu não estou dizendo que todos esses vão. Jorginho, por exemplo, pode ser que ele vá agora para esse jogo, tentativa de repescagem e tudo, né? Mas se a Itália não se classificar, ele não vai mais a lugar nenhum. O Pulgar, eu acho que vai disputar a Copa pelo Chile. Os uruguaios, não tenho a menor dúvida, tem o De La Cruz no Uruguai. A sensação que eu tenho é que o Leonardo Jardim, durante a Copa, terá uma oportunidade única de ver os reservas e ver a garotada. Esse Josmar, por exemplo, que está fazendo gol, acabou de fazer um gol bonito até, na Libertadores Sub-20. Eu acho que vão ser eles que vão ter a maior atenção do Leonardo Jardim, porque o resto vai estar tudo lá fora. O Giovanni Fonseca diz assim, o Flamengo esse ano não vai ganhar nada se não contratar um atacante. O Floripa diz, Leonardo Jardim quer um lateral direito, um volante e um atacante. Você sabe algo a respeito disso? Não.
Por enquanto é só especulação, gente. A janela está fechada. É verdade que o goleiro Raul era chamado de Vanderleia por causa da camisa amarela? Na época do Cruzeiro, sim. Na época do Cruzeiro, quando o Raul passou a usar a camisa amarela, a torcida do Atlético chamava-o de Vanderleia. No Flamengo, não, já veio sem o apelido. Cleverson Santos, amanhã noite de reencontros interessantes no jogo entre Fla e Cruzeiro, Renato. Você foi correspondente de Fórmula 1. Pode dizer como foi a sua convivência com o Reginaldo Leme? Excelente, excelente. Aí com o Galvão também. Eu me dei muito bem com os dois, muito bem. Luciano Barreiro, boa noite, Renato. Meu time para amanhã é Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Paquetá, Cebolinha e Pedro. O que você acha? Só espero não ver mais Plata e Carrascal. Eu gosto desse time. Só que esse time é um 4-4-2. Eu quero ver se o Leonardo Jardim vai começar a caminhar para esse 4-4-2 em vez do 4-2-4 e 4-3-3 do Felipe, né? Edson Miguel, o Flamengo quer contratar urgentemente um atacante, um lateral esquerdo e um direito. Cara, não existe contratar urgentemente agora, a não ser que vai contratar da Série B. Entendeu? Não tem. O mercado exterior está fechado. Silvio Lins, boa noite, Renato. Qual a expectativa desse time? Essa é a pergunta que eu faço para vocês na enquete. O que vocês esperam amanhã? Vitória do Flamengo? Vitória do Cruzeiro? Empate? Vai lá e vota na enquete. Eu espero que melhore em relação ao Fla-Flu. Eu espero uma atuação superior à do Fla-Flu. Evaldo Lopes, se os jogadores do Flamengo dormirem no ninho, espero que o BAP arrume uma guarda. Plata de madrugada pode querer escalar o muro. O Plata, cara. É inacreditável o Plata. O Flamengo e o Plata são um caso sério. O Nilo Nóbrega faz uma excelente observação que eu tinha me esquecido. O Pulgar não vai para a Copa porque o Chile não se classificou. Exatamente, Nilo. Obrigado pela correção. Mas ele está na pré-lista para os amistosos agora. Mas na Copa, realmente, ele não vai jogar porque o Chile não foi. Perfeito, Nilo. Obrigado. O Alexandre Epiobal, meu querido amigo, diz aqui, boa noite, RMP, saudações rubro-negras, abraço para você e para a cachorrada, chama o Zeus. O Zeus saiu correndo agora, feito uma bala. Aconteceu algum barulho aqui fora, todos saíram correndo. O Luiz Silva pergunta se o Flamengo vai contratar o argentino Santiago Castro, centroavante do Bolonha. Esse aí, alguém lançou esse nome, e aí, como sempre acontece nas redes sociais, todo mundo repete a mesma informação. Não tem a menor chance de contratar esse jogador antes da janela do meio do ano. Está no exterior. Leonardo Guedes diz, dobradinha, João Fonseca e Flamengo. João Fonseca hoje, né? Flamengo amanhã. Doutor José Leite, que virou membro do canal por 3 meses. Valeu, doutor. Boa noite, mestre. Você tem uma informação sobre a relação do BAP com o Conselho Deliberativo? Após os últimos conselhos, acho que continua normal, cara. Acho que continua boa. Ele falou de tudo lá no conselho, tá? E foi aplaudido. Acho que ele está bem dentro do clube. O João Pereira diz que vai ter uma vitória consagradora do xará dele, João, em cima do Cine. Deus te ouça. O Fafá Guedes diz, o Samuel Lino deveria se espelhar em Vinícius Júnior e partir para cima dos adversários. Mas isso aí, cara, para mim, Felipe Luiz, que fez muita coisa boa, mas uma das coisas que eu acho que ele fez de mal foi tirar dos seus jogadores a vontade de partir para dentro, de partir para o drible. Tudo por causa do medo de perder a bola e gerar um contra-ataque. Zeus, vem cá. Aí, Alexandre, você queria a fera? Tá aqui. Ai, a sua pata machuca, cara. Esse união machuca, não pode ser assim, não. Aqui, ó. Olha para a câmera lá. Olha lá, para a câmera. Quer nada. Tu não nasceu para televisão. Ai. O Cláudio Torrone me pergunta que se é certo que o time de amanhã já terá a cara do novo técnico. Acho que ainda não. Algumas modificações talvez já se possa notar, mas a cara do novo técnico, isso aí é coisa para no mínimo um mês. Quais as substituições e táticas que o Leonardo Jardim implementará para ficar com a sua cara? Cara, isso aí não sei te dizer, não. Isso a gente só vai ver com o trabalho dele. Porque às vezes os caras dizem assim, não,
pega o trabalho dele no Cruzeiro e ele vai replicar no Flamengo. Não vai replicar no Flamengo. Não vai, os jogadores são diferentes. Entendeu? A menos que o Leonardo Jardim seja, e eu não acredito que ele seja, porque o Mônaco dele jogava completamente diferente do Cruzeiro e outros times. O problema de repetir ser igual é com os técnicos monotáticos, que o Felipe, infelizmente, ainda é. O Felipe Luiz ainda é um treinador monotático. Então, se você amanhã ou depois assumir um outro time, muito provavelmente nós vamos ver esse outro time jogando exatamente como o Flamengo jogou, toque de bola para lá, para cá, para o goleiro, para lá, para cá, muito mais preocupado em não levar gol do que em marcar. Iracema? Não, Iracelma. Vamos ganhar, vamos ser otimistas, avante, Flá. O André Bacelar diz: Tite foi um dos piores treinadores que viu passar pelo Flamengo. E olha que vimos Sampaoli, Vitor Pereira e Paulo Souza. Pois é. O Cláudio Torrone diz assim: de imediato até podemos jogar tranquilo e competindo só com o Pedro de atacante. O que será preciso é trocar os pontas. Destro na direita e canhoto na esquerda para ir ali no fundo e cruzar. Isso também acho muito, muito. Essa coisa do jogador de pé trocado, que existe há muito tempo. O Robin se consagrou assim, o Salah joga assim, tá? Mas acabou gerando uma mania que diminui a profundidade do time na hora de atacar. A menos que você tenha dois laterais que vão ao fundo. Mas o Flamengo não tem esses laterais que vão ao fundo. Eles vão de vez em quando. O Alexandre não tem mais fôlego para ir ao fundo. O Varela não é um jogador de ir muito ao fundo. O Royal vai mais, mas é um jogador caótico. O Ayrton Lucas também pode ir mais, mas também é outro jogador numa fase péssima já há algum tempo. Então, eu prefiro, nessa hora, jogar com Cebolinha na direita, por exemplo, e com um canhoto na esquerda. Para você poder buscar linha de fundo, cara. Qual é o problema disso? Por que agora todo mundo tem que cortar para dentro? Você pega um jogador como o Samuel Lino, que é um jogador hábil, habilidoso, driblador, 90% das bolas que ele recebe, ele corta para dentro. A minha cabeça não faz sentido. O Figueroa acha que vai ser um jogo ruim de ver. Talvez seja. Ele diz que prevê um Flamengo lento e o Tite na retranca. O Paulo Campos diz assim: espero que o Jardim faça o time jogar pelo fundo do campo. Com o Felipe Luiz, só jogava pelo meio. O Wilson Vargas diz que acha um jogo totalmente sem prognóstico e não vê o Flamengo bem. Olha, está bem complicado. Não vejo no Jardim, no ano passado, no próprio final do campeonato, muitos resultados vexatórios. O Cruzeiro, de fato, deu uma brochada na reta final, né? Rafael: mestre RMP, Gilmar Rinaldi era frangueiro, foi o primeiro goleiro que vi do Flá no título de 92 e tinha memória afetiva de que era um grande goleiro. Eu acho que ele era um bom goleiro. Ele não era frangueiro, é uma maldade dizer que ele era frangueiro, foi para a seleção, disputou Copa e tudo, mas eu também não o achava um grande goleiro, não. Se eu fizer uma lista dos 5 maiores goleiros do Flamengo que eu vi, o Gilmar não está. Certamente não está. Os 10, talvez é. O Flagodeiro diz que não aceita perder para o Titica. Elisséia Costa diz que o Flamengo precisa de um atacante. Sabe uma coisa que eu muita gente vai dizer: você está louco, é muito cedo, tá? E eu lembro que a maioria dos grandes jogadores se destacou cedo. Esse menino, Josmar, deixa eu ver até como é que está o jogo. Esse menino já jogou no time de cima, né? Ele, aliás, foi... não, já acabou o jogo. Ele foi contratado pelo Flamengo por ter sido observado no time de cima do Avaí, se eu não me engano, né? Mas bota ele para treinar com os profissionais, cara. Puxa ele para os profissionais. Ou pelo menos nesse período aí de data FIFA, de coisa, bota ele com o Leonardo Jardim, cara. Por que não? O moleque que está se destacando, está fazendo gol, tá... eu botaria.
Pô, tem um maluco aqui que já está querendo mandar fora o Leonardo Jardim. Pô, não vou nem botar uma mensagem dessa, cara. Sério. O cara disputou um título, uma partida, foi campeão, e vocês dizem fora Leonardo Jardim? Vocês estão de sacanagem, né? O Cláudio Xavier diz que o Clássico deve estar com o olho roxo, hematoma de todo lado, não sabe bater. O Lianco está com a cara dele, está parecendo massa de pizza amassada, né? Olha aqui, ó, o Nilo diz assim, acabou o jogo do Sub-20, 4-1 de novo. Ô, Nilo, me esclarece, o Josmar fez mais algum gol ou foi só aquele segundo gol? Karine Lima, Spardal está achando que é o Guardiola. Acho muito difícil um time de nível Europa vir contratá-lo. Eu, por enquanto, também acho. Luiz Silva, Pedro não joga, só entra em campo. É melhor o Pedro entrando em campo do que qualquer outra solução. Eu acho que em breve o Leonardo Jardim vai botar o Wallace para jogar de centroavante. Não me espantarei se for nesse jogo agora. O LP7 original diz exatamente isso. Se o Tite tivesse perdido a decisão em Minas, não estaria no jogo de hoje, no jogo de amanhã. É isso mesmo. Você está coberto de razão. Meu xará diz assim, Flamengo não é letal no ataque. Não é. O LP7 diz que Caio Jorge e Lucas Romero não jogam mais. Tem mais gente, hein? Tem mais gente. Vou dar uma olhadinha aqui, que eu já vou dizer para vocês quem são os desfalques do Cruzeiro. Olha aqui. Olha aqui. William está suspenso. Lucas Romero está com uma fratura na costela. O Caio Jorge com uma pancada no pé direito. E o Bruno Rodrigues com estiramento na coxa direita. São 4 desfalques, portanto. O Flamengo, muito provavelmente, terá 2 desfalques. Bruno Henrique e Saúl. São os 2 desfalques do Flamengo. O Torrone diz assim, o time com outra cara precisa mexer em peças e também em tática. Concordo com você. Eu arriscaria 4-4-2, com Rossi, Royal, Damião. Damião deve ser Danilo, né? Espera aí, cara, você fez uma suruba aqui. Vitão, Luiz Araújo, Pulgar, Jorginho, Cebolinha, Pedro e Paquetá. Bom, a partir do meio campo, Pulgar, Jorginho, Cebolinha e Paquetá. Pedro. Cara, você fez uma zona aqui que eu não sei o que você quis dizer, Torrone. Bacelar, não aguento mais esse ataque pífio do Flamengo. Vamos combinar. Paquetá e Lino por quase 80 milhões foi uma loucura, um deboche. O Renato diz assim, imagina se o Caio tivesse vindo para o Rubro Negro. Ué, teria sido um ótimo reforço. O Neymar Bessa diz assim, amanhã o jogo será sonolento, pode esperar. Eu temo que isso possa acontecer, sim. Isso que a Karine está falando, eu concordo muito com ela. O Leonardo Jardim deveria puxar para o profissional, após a Libertadores Sub-20, o Josmar, o Ryan Roberto e o Daniel Salles. Eu acho que não faz sentido o Flamengo pensar em lateral direito enquanto não der oportunidade ao Daniel Salles. Daniel Salles está pintando uma ótima promessa para o lateral direito. O Ryan Roberto é talentosíssimo. E o Josmar está mostrando que é de gol, ele faz gol. Está toda hora fazendo gol. O Malver que diz que amanhã veremos uma grande atuação de Pulgar e Samuel Lino. Pulgar não duvido, Samuel Lino continua a resistir. Denise Salles diz que queria muito ver o Flamengo ser muito perigoso no ataque. Será que veremos isso com o Leonardo Jardim? Eu espero que sim. O Neymar Bessa diz que o mundo ideal seria o controle do Felipe Luiz e a verticalidade do Leonardo Jardim. Eu acho isso difícil. Porque, na verdade, uma coisa meio que mata a outra, né? Aquele controle todo lá atrás tira a velocidade. E se você joga com velocidade, você abre mão do controle. O Curuma Pérez diz assim, quero Paquetá, Pedro e Arrasca em campo amanhã. Ou vou me tornar oposição a esse Jardim. Calma, cara. Calma, gente, calma.
Haja o que houver amanhã, calma. O cara está conhecendo os jogadores ainda, gente. Calma. O Marcos Floripa diz assim, além de Caio Jorge, não jogam William e Lucas Romero. Já falei os desfalques todos aqui. Amanhã os 3 pontos são fundamentais pela busca da liderança, uma vez que o São Paulo enfrenta a Chapecoense. E tem ainda o Palmeiras também, né? Deixa eu dar até uma olhadinha direitinho como é que está essa tabela, né? Só um minutinho. Ô, diabo. Brasileirão. Vamos lá. Nós estamos com um jogo a menos, né? É sempre bom lembrar isso. Olha aqui, a liderança, eu acho que é do Palmeiras, né? Pô, tá lenta a internet aqui, não dá para entender por quê, cara. O resto tá tudo tão bem. O Cláudio Torrone diz assim, uma coisa é certa, a lentidão do Arrascaeta não agrada nem um pouco o Leonardo Jardim. Não é nem pela lentidão, é porque ele não está jogando, né, Torrone? Ele não está conseguindo jogar. Essa aqui é a questão. Não é nem questão de ser lento ou não, ele não está jogando, não está conseguindo jogar. Essa é que é a grande questão. Olha aqui, o Palmeiras é o líder, 10 pontos, 4 jogos. O São Paulo também tem 10 pontos, 4 jogos. O Palmeiras é o líder no desempate, né? Ele tem um saldo de gols melhor do que o do mesmo número de vitórias e saldo de gols melhor do que o do São Paulo. Como o Flamengo tem um jogo a menos, quando o Flamengo fizer esse jogo a menos, ele pode ir a 7. Então, ele estaria apenas a 3 pontos dos líderes. É uma situação bem sob controle para uma quarta rodada, que foi o que se jogou. Né? Amanhã joga-se a quinta. O Palmeiras amanhã pega o Vasco em São Januário. Claro que o Palmeiras é favorito, mesmo jogando em São Januário. E o São Paulo pega a Chapecoense no Canindé. Morumbi vai ter show, vai ser no Canindé. Eu acho que os dois ganham amanhã. É mais um motivo para que nós tenhamos que ganhar amanhã também. O Márcio Veras diz que o Felipe é um europeu que fala 3 línguas e tem sua vida toda na Europa. Acho que fala até mais do que 3. Sim, mas é isso mesmo, você tem razão. Só que o fato de ser isso não quer dizer que ele tem o mercado de técnicos aberto para ele. O Leonardo Rodrigues diz assim, espero ver Plata e Carrascal no banco amanhã. Se entrarem, que seja naqueles 10 minutinhos finais no máximo. Concordo com você. O Caveira Fantasma diz aqui, mande um abraço para a cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais. Abração aí para gente boa de Manhuaçu. Aqui em Minas, o Flamengo tem a maior torcida. Saudações rubro-negras. O Malver que diz assim, Tite se iludiu ou iludiram e ele achou verdade que tinha potencial para treinar na Europa, em time de destaque. Não tem, gente, não tem. Técnico brasileiro tem pouquíssimo mercado lá fora, gente. Pouquíssimo. O Flamax diz que o Flamengo deveria contratar o Renato Kaiser para a reserva do Pedro. Eu esperava alguém melhor. O Renato Kaiser faz gol e tudo, mas acho que no Flamengo... Tem uns jogadores que são bons em clubes menores, mas que quando chegam no Flamengo, se o cara não for bom de verdade, ele some. Quantos jogadores do Flamengo já contratou assim? O último foi o Carlinhos, o Juninho. Nenhum deles conseguiu se firmar. O Sinfrônio fala exatamente o que eu concordo. Ainda é muito cedo para cobrar resultado do Leonardo Jardim. É, claro que é. O Joabê Alavés diz assim, domingo foi satisfatório ver o Flamengo jogando para frente sem tocar para o Rossi toda hora. Isso melhorou mesmo. A saída de Bol, muito boa. Achei que o time jogou muito bem. O que matou o time foi o Pedro Lino. Não, aí eu discordo totalmente de você. Não acho que jogou muito bem, não. Acho que jogou mal. O Pedro Lino também, mas
daí a dizer que o time jogou bem, só o Pedro e o Lino mataram, eu discordo. Renato da Silva diz, vai ser um jogo difícil, mas eu acredito na vitória do Flamengo. Olha ali, Éden, aqui. Amanhã acredito que já veremos evolução, ainda que pequena, no Flamengo. Hora de apoiar incondicionalmente para o Jardim trabalhar com calma. Também estou contigo, é exatamente isso. Ah, o Natan lembra bem, o Arrasca é ex-Cruzeiro. Claro, claro, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Ele é lei do ex. O Leonardo Gonzaga, perdão. Flá 2-0 amanhã. Qual seria sua escalação para enfrentar o Cruzeiro? Abraço e beijo na cachorrada. Para mim, ó, eu botaria Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Alexandre, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Paquetá e Pedro Cebolinha na frente. Esse seria o meu Flamengo. Muito boa, Romulo. O problema não é o Plata fugir, o problema é ele voltar. Muito bom, e eu concordo inteiramente. Natan Fernandes, Renato, seus cães ficam soltos o tempo todo? Sim, a maior parte do tempo, sim. Nem todos costumam ficar aqui dentro de casa. Aqui dentro de casa, normalmente fica Zeus, Ziva, Jade, Pina e Pagu. Zeus, Ziva e Jade, pastores alemães. Pagu, Golden Retriever e Pina, vira-lata. Por que são esses que ficam aqui dentro? Porque esses já se acostumaram a não fazer xixi e cocô dentro de casa. Quase nunca. De vez em quando ainda fazem. Os outros, de uma maneira geral, entram e saem mijando a casa. Então, Bailarina, Beyoncé, Farofa. Farofa é terrível. Farofa entrou, o primeiro sofá que ele encontra, ele já levanta a patinha e mija. Então, Bailarina, Beyoncé, Farofa, Área, esses ficam mais lá fora. De vez em quando entram para ganhar um petisco, coisa e tal. Mas eles não são nem muito acostumados a ficar aqui dentro. Eles entram, daqui a pouco eles saem, vão embora. Cláudio Xavier diz assim, Fonseca ganhar do Sinner é a mesma chance do Flamengo. Não. Eu também acho que é difícil, quase impossível, mas o Fonseca não é o Madureira. Pelo contrário, Fonseca é um clube grande também. Agora, o Sinner e o Alcaraz, eu já falei, estão quase imbatíveis hoje em dia. O Diogo Costa manda o time dele aqui. Rossi, Varela, Vitão, Danilo, Alexandre. Gosto. Eu bateria o Léo Pereira, mas você bota o Danilo. Pulgar, Nico, Paquetá e Arrascaeta. Você barrou o Jorginho, hein? Botou o Nico de la Cruz de titular. Luiz Araújo e Queixo. Não é ruim seu time, não, mas eu não entendo muito tirar o Jorginho, a não ser que ele esteja cansado. O Natan Fernandes diz assim, o Zeus é muito galã, lindo cão. O pastor é inigualável esteticamente. E como cão, de uma maneira geral, eu acho o pastor alemão, para mim, a maior raça disparada. Eu gosto de qualquer cachorro, até vira-lata eu tenho vários. O outro assim diz que adora quando os pets invadem os estúdios. O que eu achei da corrida do Bortoleto? Achei muito boa. Achei que a Audi está fazendo um carro melhor do que eu esperava. A Audi vai ficar ali no meio do pelotão, vai beliscar ponto aqui ou acolá. Agora, claro, não é carro para ir para o pódio. Então, mas eu acho que o Bortoleto vai ter uma temporada muito boa. O Sérgio Mama me pergunta o seguinte, diz que o Zeus é lindo, que ele adora pastor alemão, mas o sonho dele é ter um Malinois. Um pastor Malinois é o cachorro da moda entre os pastores hoje em dia. Cachorro inteligentíssimo. Não acho tão bonito quanto o pastor alemão, mas é um cachorro muito, muito bom também. Canil de Malinois eu não conheço. Se fosse canil de pastor alemão, eu teria um para te indicar, que foi o canil onde eu comprei o Rintintim. E depois tive também o Wolf deles, eles são excelentes. Canil Casanorma. Mas de Malinois, sinceramente, eu não conheço. Mas deve ter, se você procurar,
lá para Vargem Grande, que esses canis desses cachorros grandes são mais para lá para fora. Né? Você não vê esses cachorros sendo vendidos na Zona Sul, Barra, essas coisas. O Sérgio Pereira diz assim: acho que o Felipe Luiz vai ter a oportunidade no Atlético de Madrid com a saída do Simeone no meio do ano. Além de ex-jogador, tem a final contra o PSG, que quase conquista o Mundial. Pois é, cara, mas é o seguinte, o Simeone está há 11 anos lá. 11 anos. O que indica que ele vai sair no meio do ano? E o presidente do Atlético de Madrid vai ter coragem de demitir o Simeone para botar uma aposta, que é o Felipe Luiz? Eu acho pouco provável. O Daniel diz aqui, o Ryan Roberto do Sub-20 joga muito, joga. Agora terminou 4-1 contra o Bolívar na Libertadores Sub-20. Pois é. Eu acho que esses três jogadores, que até citaram aqui, Daniel Salles, Josmar e Ryan Roberto, devem ser integrados ao profissional o mais rapidamente possível. O Sandro Fibra diz assim, o Wesley na Roma virou atacante na esquerda com o pé direito. Está arrebentando e fazendo gol. Verdade, verdade. O Wesley teve uma adaptação espetacular na Roma. Já está sendo pretendido pelo City, pelo Diabo 4. Agora, está jogando na frente e do outro lado. Olha que coisa louca. O Gilmar Coutinho aposta que, se melhorar o preparo físico, o Flamengo dispara. O Everton Ribeiro diz que também jogava na direita e o ataque era avassalador. Sim, cara, mas eram três jogadores monstruosos jogando juntos, né? E com o quarto Arrascaeta chegando. Os famosos 4 avançados, como chamava o Jorge Jesus, de 2019, eram, sabe, completamente fora da curva. E se entendiam como por música, né? Por música. O Otacílio me pergunta por que eu estou, às vezes eu estou em estúdio diferente. Sim, é simples. Esse aqui é o estúdio de Ponderosa, do meu sítio em Itaipava. Quando você vê aquele papel de parede com uma espécie de uma floresta atrás, é a casa da minha mãe no Rio de Janeiro. E hoje em dia, quando vou para o Rio de Janeiro, fico com a casa da minha mãe, porque eu vou ao Rio de Janeiro principalmente para estar com ela. Então, eu não tenho mais os meus apartamentos, eu vendi, eu tinha 2 apartamentos, vendi os 2, eram 2 apartamentos juntos, era um duplex, eu separei e vendi cada um, porque justamente eu ia para o Rio para ficar com ela, e quando eu estava com meus apartamentos, o que acontecia? O Davi Foquina ganhou do Leander Tim. O Leander Tim é dessa geração também. Pensei que ele fosse ganhar, mas não, pelo visto perdeu o tie-break do terceiro. Não, ganhou o Tim. Ganhou o Tim no tie-break do terceiro. Esse moleque vai longe. O técnico dele é o Michael Shane. Lembra do Michael Shane? A muralha. The Wall. Mas, enfim, o que acontece? Como eu ia para lá só para ficar com ela, era muito melhor eu ficar na casa dela do que eu ficar no meu apartamento. No meu apartamento, quando eu ficava, embora os prédios fossem colados, o meu prédio na Jangadeira era colado do dela lá de Escola já, ela praticamente só ia lá em casa na hora do almoço. A gente almoçava junto todo dia, mas não tinha mais convivência. Agora não, agora a gente convive 24 horas. Eu estou na casa dela, que era, aliás, o apartamento que meus pais viveram a vida inteira e que eu vivi quando solteiro. Então, é muito melhor. E por isso, o pano de fundo é diferente. O Júnior Gomes diz assim, será que a torcida vai gritar o Felipe amanhã? Acho que não faz mais sentido, né, gente? Não faz mais sentido. Uma coisa é você gritar o nome do Felipe, eu achei justo e bonito, quando você ganha um título. E o Felipe participou de todas as etapas do campeonato, né? Só não jogou a final. Então é legal você gritar. Agora, já com o Leonardo Jardim de treinador, você, como é que se diz, desenvolvendo um novo trabalho, não faz questão, não faz sentido.
O Aldo Silva diz assim, o que aconteceu com a base? Há muito tempo que não vejo revelar um craque. Mudou o Lame. De fato, está difícil. O Flamengo tem tido muitas promessas, mas que não confirmam, né? Basta ver as duas últimas, né? Rayan não. Oh, meu Deus. Rayan do Vasco. Como é que é o nome do Flamengo? Fugiu. Matheus Gonçalves e Lohan. Não conseguiram se firmar no time de cima. Dudu Campos diz que viu Bruno, Diego Alves, Júlio César e Rosa. Todos eles bem melhores do que o Gilmar Reinaldo. Todos eles. O Luiz Alexandre diz que amanhã o Flamengo vai ser mais vertical e compacto, que acredita. O Nino Nóbrega diz que o Josmar só fez um hoje e o Rayan também fez mais um. Repito, esses dois e mais o Daniel Salles deviam estar já no grupo profissional. Reginaldo Menezes. Amanhã Tite fecha a casinha para jogar no contra-ataque, com certeza. E o Pulgar dá uma lapada no mercenário do Gerson. Não vai dar, cara. São todos amigos. Imagina. Abraços de Manaus. Valeu, Reginaldo. Abração para você aí em Manaus. Olha o Léo Vilela aqui da Absoluta Propaganda. Léo, te mandei uma mensagem, você não me respondeu. Boa noite, Renato e Nação. Renato, qual a sugestão tática para o caso Paquetá e Arrascaeta? Eu jogava com 2 meias, os dois. Paquetá mais pela esquerda, Arrasca mais pela direita, mas alternando. Eu abri a mão do 4-3-3 e partia para o 4-4-2. Jorge Chileno. Não engulo o que fazem com o Pedro, que está sempre tendo que provar valor. 6 anos de Flamengo, alguns no banco. Maior artilheiro do novo Maraca. Quem não tem má fase? Jorge, estou totalmente com você. Totalmente com você. Sabe? Tem que deixar o Pedro. Ele vai voltar a meter gol para burro, gente. Deixa ele jogar. Até porque não tem outro. Gente, qualquer outra solução é pior que o Pedro. O Pedro mal é melhor do que qualquer outra solução que o Flamengo tenha no momento. Hélio Galizar. O que aconteceu para o Flamengo evoluir com o mesmo time? Qual a tua opinião disso tudo? Eu acho que, primeiro, Hélio, uma pré-temporada desastrosamente planejada. Uma pré-temporada planejada de forma soberba e que acabou não sendo nem totalmente cumprida, porque o Flamengo teve que voltar a jogar com os titulares, correndo para, como é que se diz? Não ir para disputar o quadrangular do rebaixamento. Mas agora, gente, vamos falar sério, 2 meses depois, não tem mais desculpa para mau preparo físico. Não tem mais. O JB diz assim, o Leonardo Jardim precisa fazer o simples e escalar amanhã Pedro Paquetá e Arrasca como titulares. Sem inicionice. Dito isso, Mengão 2-0 amanhã. Também gosto. Eu só não gosto da ideia de botar o Paquetá na ponta direita como ponta. Isso é que eu não gosto. O Paquetá não tem que jogar de ponta. O lateral direito é que tem que passar para fazer a jogada de ponta. O Paquetá tem que jogar de meia, junto com o Arrasca. Adriana Marques Castelo Branco diz assim, boa noite, RMP. Depois da luta livre em campo com o Cruzeiro, os jogadores desse time estão inteiros para jogar com o Mengão? Eu não sei, né? Eu não sei. Que loucura a violência que rolou no jogo Cruzeiro Atlético Mineiro. Loucura mesmo. Agora, vamos dizer com todas as letras. Quem começou essa merda toda foi o Everson, goleiro do Atlético Mineiro. Nada justificou aquele ataque de pelanca que ele deu para cima do jogador que chegou e encostou nele numa jogada dividida. Nada. A partir dali, ferrou tudo. O Adriano diz que o Josmar... Não, já jogou no profissional. O time que ele estava, se não me engano, era o Avaí, ele estava jogando no time de cima. O flamenguista diz que o 3º gol do Flamengo foi do Alan Santos e o 4º do Damata. O Sérgio Soares disse assim, na época do Guga, eu lembro que você defendia que ele trocasse o Larry por outro técnico. Fato, e eu estava errado.
Hoje você entende que ele teria ido mais longe caso tivesse trocado? Não, não. Guga e Larry, cara, isso eu reconheci depois, inclusive disse isso pessoalmente ao Larry e escrevi na minha coluna do Globo. Era um caso de conjunção tão forte, cara, que só ali dava certo. Eu defendi que o Larry saísse, depois que o Guga ganhou em 97, o Guga perdeu o Roland Garros, segunda rodada, para o Safin, que então era um desconhecido, ninguém sabia que era o Safin. E andou tropeçando em alguns torneios. E eu achei que para o Guga voltar a ganhar, seria bom ele, de repente, ter outras visões de jogo. O Larry era muito engraçado, cara. O Larry era ele quem batia a bola com o Guga, o que eu sempre achei uma coisa meio bizarra. Eu vou contar uma história que é bem característica disso tudo. Eu estava em Roland Garros em 2000, eu assisti aos 3 títulos do Guga em loco, mas eu estava em Roland Garros em 2000 esperando para o Guga treinar numa daquelas quadras lá do fundo, 14, 15, tá? E aí o Guga chegou, estava todo mundo vendo o treino do Guga, e de repente chega na quadra de trás a Mônica Seles. A Mônica Seles chegou para treinar com uma entourage. O Guga era Guga e Larry. Guga e Larry, mais ninguém. Larry, pá, mandava a bola para o Guga, o Guga rebatia, o Larry mandava mais uma, o Larry rebatia, só os dois. Aí entra a Mônica Seles. Entrou a Mônica Seles, entrou o técnico da Mônica Seles, entrou um subtécnico da Mônica Seles, entrou a Mary Jo Fernandes, que foi uma grandíssima tenista americana, na época já tinha parado, mas para bater bola com ela. Então ela tinha, a Mônica tinha uma entourage de mais ou menos 5 treinadores. Um lá do fundo, orientando do fundo da quadra, do outro lado, outro atrás dela, corrigindo determinadas bolas, e mais 1 ou 2 pessoas em volta, além de Mary Jo Fernandes batendo bola com ela. Eu escrevi sobre isso na minha coluna. Eu digo, cara, coisa impressionante. Sabe o que aconteceu? A Mônica Seles foi eliminada em Roland Garros, na segunda ou terceira rodada, e o Guga foi campeão. Então, essas coisas todas, elas são meio, sabe, nem sempre a coisa vai pela teoria certa. Você vê, o João já botou mais um, Franco Davim, botou mais um técnico argentino junto do técnico brasileiro dele. Ele está buscando outros caminhos também. Eu acho que isso é o mais certo agora. O Guga e o Larry fizeram uma simbiose ali perfeita. Deixa eu ver só 2 mensagens aqui. Mensagens aqui que o meu amigo dá. Daqui a pouco eu respondo para ele. O flamenguista diz assim, ranking de título século XXI, Flamengo disparado em primeiro com 30, longe do segundo, Corinthians com 19. Hegemonia, é isso mesmo, hegemonia. Marcelo Neves, RMP, por onde anda o nosso scout? Essa diretoria parece madame emergente da Barra, só quer pagar caro em grife. Há bons jogadores na América do Sul, não acho? Acho sim. O João Fonseca já está aquecendo. Sim, mas cadê? Cadê o nosso scout? Agora dizem que o scout entregou para o Leonardo Jardim a lista deles. Eu tenho impressão, posso estar errado, mas eu tenho impressão que o Boto nem olhava para o nosso scout. Paulo Castelões, ir ao fundo dá um bom caldo. O problema é quando alguém se esfalfa para chegar lá, centra corretamente e não tem ninguém do outro lado. Ocorre frequentemente, porque o Flamengo povoa pouco a área, né? Leonardo Neiva diz assim, por que não colocar Paquetá no lugar do Carrascal? Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Só que não adianta botar o Paquetá no lugar do Carrascal para jogar de ponta. Ele não é ponta. Você bota ele na direita e ele tem que jogar como jogava o Everton Ribeiro. Aí tudo bem. O orinchado do Lianco foi o resultado de um soco que o Gerson deu igual a ele no Varela. O Coringa é implacável. O Gerson acertou, sim, um puta direto, mas no olho esquerdo do Lianco. Onde ele está inchado nas fotos é o olho direito. Eu acho que foi a porrada do Christian. Enfim, o Lianco levou porrada de todo mundo. Leonardo Neiva, deixa eu te dizer uma coisinha.
Não adianta botar 700 vezes a mesma mensagem. Eu já até li. E você não para de botar. Que coisa insuportável, cara. Eu já disse a você, eu não gosto que flodem o meu chat. O Diogo Fontinha diz que não acha que o Daniel Salles seja bom, mas que concorda comigo em relação ao Raia Roberto e o Josmar. Eu acho que a gente devia dar uma chance ao Daniel Salles. Acho mesmo. O Marcelo Gondu diz que o Alan jogou muito e que fez 2 gols agora contra o Bolívar e que merece subir também. Jorginho convocado. Não. Jorginho não foi convocado. Jorginho está na pré-lista. Pode ser até que vá, porque a Itália está jogando a repescagem, né? Não nos esqueçamos disso. O Emerson Fontes diz que deveríamos expandir nosso horizonte e enviar olheiros para o continente africano, que tem muito cara bom. Pois é, cara, o problema é que os africanos, para se adaptar aqui, são mais complicados, né? Não deveriam, até porque tem muita colônia portuguesa lá, né? Mas, enfim, o Schola era africano. Eu até não entendi dispensar o Schola. O Nilo Nóbrega diz assim, o Edinho, em um corte no YouTube, disse que em 82 todos eram unidos, menos 2 bobinhos, que falaram anos depois que ele era traíra. Sabe de algo? Não, cara, nunca ouvi falar dessa história. Nunca ouvi falar dessa história. O problema do Edinho é que o Edinho, em 82, ele nunca se conformou de ser reserva do Luizinho. O Luizinho estava jogando muito e o Tele preferiu o Luizinho. E o Edinho nunca gostou, nunca se conformou. Entendeu? Mas não acho que ele tenha sido traíra, não. Torrone faz uma boa observação. Por que os jogadores sub-20 jogam na altitude, goleiam os times acostumados lá e parecem não sentir esse peso, enquanto os profissionais ficam mortos? Boa pergunta, Torrone. Boa pergunta. Isso é uma pergunta boa para se fazer preparador físico. Minha gente, 1 hora de live. Hoje, daqui a pouco, tem João Fonseca. Então, eu vou encerrando por aqui. Lembrando a vocês que, se não forem inscritos, se inscrevam no canal, cara. Dá essa força de graça. Só vir aqui embaixo, inscreva-se e ative o sininho. Você vai estar dando uma força para o canal e vai estar sempre por dentro dos momentos, das horas e dos dias em que eu faço meus conteúdos. Valeu? E antes de ir embora, se você não deu o seu like, deixa o seu like. O seu like ajuda e impulsiona muito as lives do meu canal. Valeu? Se estiver vendo em vídeo, hypa o vídeo, que também ajuda. Ok? É isso aí, galera. Até amanhã, então, depois do jogo. Depois do jogo, claro, tem live. Quer dar um up na sua empresa? Somos a Absoluta Propaganda e vamos te ajudar. Há 27 anos, criamos soluções digitais de sucesso para empresas de todo o Brasil e exterior. Criação de sites de alto impacto, logotipos, posicionamento no Google, campanhas nas redes sociais e tudo para seu canal no YouTube. Pare de perder clientes e cresça com a gente. Clique agora no link da descrição e peça seu orçamento. Vamos surpreender.